Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um devocional e gostaria nesse momento de pensar com vocês acerca do tema Jesus me basta. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21 diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Olha o versículo 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. O que fazer diante de um diagnóstico médico difícil de ser resolvido? O que fazer diante de perdas muitas vezes inesperadas em nossas vidas? Esse chefe da sinagoga estava vivendo uma tempestade em sua vida. Sua filha estava muito mal, sua filha estava muito doente. Mas a primeira reação que esse homem teve foi levar o problema àquele que poderia resolver. E nós sabemos que para esse homem chegar até Jesus, ele enfrentou muitas barreiras. Ele enfrentou a barreira, talvez, da religião. Porque nós sabemos que os religiosos daquela época não se davam com Jesus. Mas ele entendeu que naquele momento, que a religião não iria trazer a salvação para sua filha, mas somente Jesus. E ele entendeu que Jesus poderia trazer a paz, trazer a cura que ele necessitava naquele momento. E quando ele apresenta esse problema a Jesus, Jesus foi com ele. Meus queridos, quando nós temos, e minhas queridas, quando nós temos um problema, e nós apresentamos esse problema a Jesus, nós temos que ter a certeza que Jesus está conosco, que Jesus está indo conosco. E se Jesus está conosco, isso nos basta. Isso nos é o suficiente. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos enfrentar diversas dificuldades no caminho. Mas ter a certeza que Jesus está comigo, que Jesus está comigo, está caminhando comigo, isso é o suficiente, isso nos basta. Se nós olharmos para a Bíblia, quando Jesus continuou caminhando com ele, nós vemos que esse homem, ele não teve um caminho muito fácil. No caminho, uma mulher se encontra com Jesus e a Bíblia nos fala que essa mulher, ela toca na orla de Jesus. E Jesus, ele para. Jesus, ele não continua a sua caminhada. E Jesus fala: alguém me tocou. Imagina para esse homem, com a sua filha enferma, com a sua filha à beira da morte. E ele sabendo que precisava chegar o quanto antes lá. Mas Jesus, ele parou. Nós não vemos esse homem reclamando. Sabe por quê? Porque Jesus foi com ele. E quando nós temos essa certeza que Jesus está conosco, as dificuldades, as barreiras não vão nos limitar. Porque Jesus estando conosco, Jesus indo conosco, isso nos basta. E ele continuou caminhando. E quando ele chega na casa, ele já encontrou uma outra barreira. As pessoas falaram para ele que não adianta mais incomodar o mestre, porque a filha já estava morta. Mas ele continuou, ele acreditou que Jesus poderia levar a salvação. E ali o Senhor fala que para ele não temer, crê somente. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos ser que nem esse homem. Entender que Jesus está caminhando conosco, que Jesus está conosco, que Jesus não nos deixa só, e isso nos basta. Que independente de palavras contrárias, palavras que nos desmotivem,
Palavras que muitas vezes façam com que nós desistamos daquilo que o Senhor colocou em nosso coração e em nossas vidas. Que nós possamos entender que se Ele está conosco, isso nos basta, isso nos é suficiente. Esse homem, ele não endureceu seu coração na caminhada, mas ele amadureceu. A decisão dele foi de continuar caminhando com Jesus. Que essa seja a nossa decisão. Que nós continuemos caminhando com Jesus, mesmo diante das dificuldades que iremos enfrentar no decorrer de nossas vidas. Porque se Jesus está conosco, caminhando conosco, isso nos basta. Em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 4, diz que o vaso estava com o oleiro. E esse vaso, em um determinado momento, ele se estragou. Em algumas versões diz que o vaso não saiu como desejava na mão do oleiro. Sabe o que eu aprendo? Que não importa, muitas vezes, se vai doer ou não. O que importa é que nós estejamos na mão do oleiro. Que nós estejamos com ele e isso nos basta. Porque não tem ninguém melhor que sabe sobre o que é melhor para mim e para você. E esse alguém é Deus. E esse alguém é Jesus. E eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, Deus, que o que nos basta, que o que nos é suficiente, é saber que o Senhor caminha conosco. Que as palavras contrárias, que as dificuldades durante o caminho, não venha fazer com que nós desistamos de caminhar junto a Ti, Jesus. Mas que nós prossigamos rumo ao alvo. Que nós prossigamos acreditando que o Senhor está conosco, que o Senhor caminha ao nosso lado. E isso nos basta. Que privilégio nós temos de saber que o Senhor caminha conosco, que nós não estamos sós. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém.